Olá pessoal, vamos a mais uma aula aqui onde a gente vai falar do campo harmônico menor, tá? Então eu não vou entrar em detalhes de formação de acorde, então a gente vai já entrar direto na questão aí de como formar um campo harmônico menor, né? Lembrando, vamos aqui na tela, por que a gente chamou aquele outro de maior e agora a gente vai chamar isso de menor? Por causa dos acordes, né? Então quando a gente está falando em acordes, a gente tem essa questão da qualidade da terça maior e da terça menor. Então, quando a gente formou um Dó maior, né, o que a gente fez? A gente formou um Dó maior com um Dó, Mi e Sol. Porque o Dó maior era terça maior, terça menor. O acorde menor era Dó, Mi bemol e Sol. Terça menor, terça maior. Perfeito? Então a escala de Dó maior era formada por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. A escala de Dó menor já tem outra estrutura, né? Então a gente tinha aqui um tom, um semitom, um tom, um tom, um tom, um semitom. A escala menor é outra estrutura, né? Então a gente vai ter aqui, ó, Dó, um tom, Ré, um semitom, Mi bemol. Então eu tenho um tom, um semitom. Então a estrutura já muda, beleza? Então a primeira regra aqui é a escala de Dó maior tem uma terça menor a partir da tônica, ou seja, da primeira nota aqui. A escala menor tem uma terça menor. Então isso já é o indicativo de eu dizer que uma escala é maior, outra escala é menor, tá? Então a primeira terça ali que aparece na escala. Então a primeira terça é maior, essa escala é maior, essa terça é menor, beleza? Depois seguiu a estrutura, né? Eu tenho um tom, um semitom. Agora eu vou ter um tom de Mi bemol, Fá, de Mi para Fá, não tem sustenido, né? Mi bemol, Mi, Fá. Fá para Sol, um tom. Agora do Sol eu vou precisar de um semitom. Então eu vou ter um Lá bemol, tá? Então vocês podem observar que eu estou usando mais o bemol agora. Por que eu estou usando o bemol? Porque a gente não vai repetir o Sol sustenido. Porque não que eu tenha usado Sol sustenido, mas eu já usei um Sol. Então depois do Sol tem que vir um Lá, tá? É obrigatório vir a próxima nota, ou seja, o próximo nome de nota. Então eu tenho que usar o Lá bemol, tá? Depois do Lá bemol vou precisar de um tom, vou para o Si bemol. E depois mais um tom, vou voltar para o Dó. Então essa é a estrutura. Um tom, um semitom, um tom, um semitom, um tom, um tom. Como eu falei, a gente não precisa decorar isso, né? A gente precisa saber essa estrutura, tá? Então vamos lá. Vamos aqui para outra tela aqui, só para... Então a gente descobriu ali que a estrutura da escala menor, ela é diferente da escala maior, né? Então a relação de terça, a primeira terça vai indicar se uma escala é menor ou maior, ou seja, uma terça menor ou uma terça maior. Então vamos continuar aqui. Escala menor. Vou começar em Lá, porque vocês vão ver que essa estrutura vai bater com as notas da escala de Dó, ou seja, não vai ter nenhum sustenido. Um tom de Lá, eu tenho um Si. Um semitom de Si, eu tenho um Dó. Um tom de Dó, eu tenho Ré. Um tom de Ré, eu tenho Mi. Um semitom de Mi, eu tenho Fá. Um semitom de Fá, eu tenho Sol. Um tom de Sol, eu tenho Lá, tá? Um tom aqui no caso. E do Lá, um tom, eu tenho Si. Opa, acabou, né? Fechou aqui no Lá, tá? É isso. Aqui. Morreu aqui no Lá, tá? Então eu tenho um tom, um semitom, um semitom, um tom, tá? Então a escala de Lá menor é formada por notas sem acidentes. Então eu peguei aquela estrutura lá que eu fiz agorinha e fiz uma transposição aqui para o Lá maior. Por quê? Porque vai ficar mais fácil a gente olhar quando entender a estrutura quando não tem acidentes, tá? Então para formar a escala menor aqui, né, eu vou ter a mesma ideia de formar a escala maior. Então vou pegar a terça do Lá, a terça do Dó. Então eu tenho Lá, Dó, Mi. Aí a terça do Si e a terça do Ré. Si, Ré, Fá, né? Então, vamos trocar aqui. Si, Ré,
Fá. Si, Ré, Fá. Agora, Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol. Ré, Fá, Lá. Ré, Fá, Lá. Lá, Dó, Mi. Não, agora do Ré, Mi, né? Mi, Sol, Si. Mi, Sol, Si. Bem, o que vai gerar? Vai gerar novos acordes. Então aqui eu tenho um Lá menor. Aqui eu tenho um Si dim, por quê? Terça menor, terça menor. Então, um Si diminuto. Eu tenho um Dó maior. Eu tenho um Ré menor. Eu tenho um Mi menor. E depois, se eu fosse continuar aqui, eu teria Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré. Então eu vou ter o quê? Fá maior e Sol maior, correto? Mas, professor, bem, se tem as mesmas notas do Dó, tem os mesmos acordes, certo? Tem os mesmos acordes. Então, o que vai indicar que uma tonalidade é menor? Bem, a primeira regra que a gente vai ter é porque a escala, a tonalidade menor, ela utiliza normalmente, tá, duas escalas. Então ela usa essa escala, então a gente vai ter dentro da tonalidade menor esses acordes, e também ela vai usar uma outra escala. Essa escala que a gente viu com uma pequena alteração, tá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá. É o que a gente chamaria de escala menor harmônica, tá? Por que essa escala menor harmônica existe? Ela existe porque a gente precisa que o quinto grau aqui da escala, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto grau da escala, esse acorde precisaria ser maior. E antes a gente tinha um Sol, ou seja, uma terça menor. A gente precisa que esse acorde seja maior por uma questão de função, né, de acorde, de tensão e resolução. Que a gente vai ver lá nas músicas lá, eu vou explicar melhor. Então esse acorde precisaria ser maior. Com a mudança de uma nota na escala, a gente muda a estrutura. Lá, Dó, Mi, não mudou, né? Então é Lá menor. Si, Ré, Fá, não mudou, continua o Si diminuto. Dó, Mi, Sol sustenido. Bem, aqui, Dó, Mi, Sol sustenido, eu tenho um acorde diferente. Dó, Mi, terça maior, Mi, Sol sustenido, terça maior. Então eu vou ter o quê? Um Dó aumentado, tá? Um acorde diferente. Ele não é muito usual, mas acontece no repertório, tá? Mas não é muito usual, principalmente em música popular. Mas aparece, de vez em quando. Depois eu vou ter Ré, Fá, Lá. Não mudou nada, eu continuo Ré menor. Mi, Sol sustenido, Si. Agora, antes esse Mi era menor, agora Mi, Sol sustenido, terça maior. Si seria a próxima nota aqui. Vai deixar o acorde maior, tá? Maior. Depois Fá, Lá, Dó, não mudou nada. E vou ter um novo acorde que seria um Sol sustenido diminuto, tá? Então eu tenho alterações aqui no Dó, no Mi e no Sol sustenido diminuto. O que é mais importante pra gente aqui é o Mi maior, tá? Então, assim, vamos pensar. A tonalidade maior, a tonalidade menor, ela tem essa alteração de nota. Então ela não é idêntica, os acordes são idênticos. O Lá menor, por exemplo, ele vai usar as mesmas notas da escala de Dó. Os acordes vão aparecer do mesmo jeito. Entretanto, né, a gente tem o acréscimo de novos acordes. Desses três novos que a gente viu aqui, o único que é mais, que vai aparecer sempre na tonalidade menor, é o Mi maior. Então, quando a gente vê uma música em Lá menor, é muito provável que a gente veja aí um Mi maior. Então, o que define a tonalidade menor é o aparecimento, digamos assim, o uso, né, do Mi maior, que deixa esse acorde com uma certa função dentro da tonalidade, tá? Então, né, tem um PDF aí, e nesse PDF vocês vão ter todas as escalas menores, né, com os mesmos, a menor que a gente chama de menor natural, que é igual à escala maior, começando em outra nota, e a escala menor harmônica. E a junção dessas duas escalas, ou seja, quais são as notas que mais aparecem. Então tem na tabela, no PDF tem 3 tabelas. A primeira é da natural, a segunda é da menor harmônica, e a terceira é o que a gente precisa para comparar aí dentro dos
dentro do repertório, tá? Então, né, como eu falei na outra aula, quem tiver interesse aí em se aprofundar, eu tenho outro curso aí, só me mandar mensagem que eu envio o link aí, se tivesse o link, se o curso for do agrado de quem está procurando buscar mais, aprofundar mais esses conceitos teóricos, né, é só me mandar uma mensagem aí que eu envio, ok? Então, bem, essa é a aula, né, para a gente entender aí a formação do campo harmônico menor. E na próxima aula a gente vai trabalhar aí já o repertório, tá? Então a gente já vai ver na prática o que vocês têm que fazer para poder, né, largar, digamos assim, essa necessidade de estar com a cifra sempre na frente para poder tocar, ok? Até a próxima aula.